retratado em monumentos. O país germânico enfrentou duas grandes guerras como protagonista e foi derrotado em ambas, mas livrou-se dos ideais nazistas e desenvolveu-se. De uma nação pobre e devastada, transformou-se na terceira potência mundial, apesar da sua pequena extensão, 357 mil quilômetros quadrados. Este crescimento espantoso se deu a partir da década de 1950, após a Segunda Grande Guerra. Na então República Federal, aconteceu o chamado milagre econômico. Milagre que foi financiado pelos países aliados que derrotaram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, em especial os Estados Unidos, através do chamado Plano Marshall. Durante as décadas de 50 e 60, os alemães investiram toda essa ajuda em modernas fábricas, dentro dos melhores padrões tecnológicos da época, que se concretizaram junto com a nova moeda, o marco alemão. Em 1989, o país voltou a ser um só. Antes disso, havia sido separado pelo Muro de Berlim, deixando de um lado a Alemanha capitalista e do outro a comunista. O país evoluiu rapidamente e a base da sua economia hoje são as empresas de médio porte, ao lado de grandes multinacionais das áreas automobilística, de construção de máquinas, eletrotécnica, química, de biotecnologia, farmacêutica, engenharia aeroespacial e logística. Tornou-se um dos mais atrativos para se investir, sendo que atualmente as 500 maiores empresas do mundo estão sediadas na Alemanha, atraídas por uma infraestrutura de logística eficiente, com uma rede ferroviária de mais de 36 mil quilômetros e um sistema rodoviário de 230 mil quilômetros, além de uma bem estruturada rede de hidrovias, todos sistemas de transporte de produtos extremamente baratos. Tecnologia e modernidade estão camufladas pela simplicidade de um povo evoluído, que preserva sua história, inclusive a ruim, com a qual aprendeu. Misturam-se a belas paisagens típicas, seja próximo aos Alpes, ao sul, ou nas grandes planícies do norte. Apesar de toda a tecnologia, as pequenas cidades são recantos de tranquilidade que chamam pelo descanso. Uma das atrações da Alemanha também são os seus castelos, como esses do rei Ludwig II, que era chamado de louco, mas que em sua loucura construiu os mais belos, inspirados nas composições de Richard Wagner. Julho de 2007. Guiado por um GPS, eu saí de Nimburg-Weser, no Instituto de Tecnologias Agrícolas, a DOILA, minha sede na estadia na Alemanha. Fui na direção de Klein-Mechelsen, na cidade de Rothenburg. Conheço rodovias, autobahns e ruas interioranas, todas sempre bem asfaltadas. Trata-se de uma região agrícola, no centro-norte da Alemanha, onde encontramos uma agricultura avançada, casas típicas e jardins floridos. Meu objetivo é encontrar a família de Hans Heinrich Kaiser. Entre eles está um brasileiro. É Luiz Decker, filho de agricultores de Panambi, interior do Rio Grande do Sul. Ele está na Alemanha há cerca de 11 meses, aprimorando seus conhecimentos na área de pecuária leiteira, mesma atividade que seus pais praticam no Rio Grande do Sul. Estudante de agronomia, Luiz viu ali a possibilidade de aperfeiçoar os seus conhecimentos e melhorar a atividade familiar. O trabalho não é fácil, me conta Luiz. O serviço começa bem cedo, com a ordenha já às 5h30 da manhã. São quase 500 animais na propriedade, divididos na produção de leite e carne. Aproximadamente 200 vacas, cerca de 140 em lactação e que precisam ser ordenhadas e alimentadas para garantir o sustento da família. O principal serviço o chefe falou desde o começo. O principal serviço é o tirar leite. 5h30 da manhã até as 8h30 e de tardezinha começava às 4, tá, até 7h30, quem sabe. E depois disso, nesse intervalo entre os tirar leite e coisas, daí nós
a gente mesmo tinha que fazer todo o serviço da lavoura. Porque a maioria dos alemães aqui, eles pegam um prestador de serviço que faz isso. Porque muita gente não tem terra que chega, tipo, se você não tem mais que 100 hectares, não vale a pena você ter certa máquina. Tem muita prestação de serviço aqui. E ele aqui tem, no caso, tem mais que 100 hectares, tem 150 por aí. E daí ele consegue mesmo fazer isso, ele tem máquinas para fazer tudo isso. Daí a gente mesmo tem que fazer. Mas o aprendizado é grande, me conta o estudante de agronomia. Eu aprendi tudo o que eu não aprendi na faculdade. Que nem faculdade, tu vai na faculdade, tu tem aula teórica, essas coisas. Você tem muito pouca aula prática. E em um ano aqui, a gente também estudou, a gente ia uma vez por semana na aula, nós tivemos nossos estágios em criação de gado e tudo. Mas o que eu aprendi aqui, eu nunca teria aprendido na faculdade, de jeito nenhum. Isso foi uma coisa que eu dou muito valor agora, que isso ninguém pode me tirar. Toda a família se envolve na atividade, seja na alimentação dos terneiros ou das vacas. Dependendo do destino do animal, o alimento é outro e precisa ser preparado a partir de uma receita específica, garantindo saúde e produtividade. Só depois dos nutrientes bem misturados é que a comida é servida para os animais. Entre os méritos da agricultura alemã está a organização e a informatização dos sistemas produtivos, que incluem cuidados com o bem-estar dos animais. Por aqui não pode haver estresse. É num escritório apertado, ao lado da sala de ordenha, que fica o computador que relaciona todas as informações sobre o alimento consumido, a produtividade obtida, características físicas e o período de gestação das vacas, objetivando assim o melhor resultado possível a um custo reduzido. Esse é um dos processos fundamentais para os criadores alemães. Das heißt, jede Kuh ist hier in ein Blatt, ein Datenblatt und steht hier mit dem Futter, was sie kriegt, und mit der Milch. Haben ein bestimmtes Schema, wie die gefüttert werden. Os desafios do estagiário, porém, vão além de adaptar-se às práticas de trabalho, até porque algumas delas já eram conhecidas de Luiz, aprendidas com a família no Brasil. A relação com os moradores da casa, a compreensão da nova língua, foram as principais dificuldades. A família é uma família muito, assim, vamos dizer, unida entre eles. Eles falam o dialeto deles, que é o Plattdeutsch. E daí isso demorou um pouco até que eu me acostumei, que é um dialeto que eu nunca ouvi na minha vida, tem bastante coisa do inglês no meio, por isso que eu entendo um pouco. Mas assim, quando eles falam comigo, é só falado em Hochdeutsch, ou alemão correto, e daí eu não tive muito problema, porque alemão também a gente tem os nossos descendentes, que são alemães, né, e tudo, e um pouco a gente já entende, e em um ano a gente, olha, dá para dizer que dá para entender quase tudo que eles falam com a gente. Hans Kaiser aprova a experiência. Wir arbeiten auch gerne mit jungen Leuten zusammen. Wir haben gerne Auszubildende. Und ich habe auch gerne Leute auf dem Hof. So, ich arbeite nicht gerne alleine. Die jungen Leute wohnen hier ja auch im Haus und man hat ja auch direkten Kontakt und ist auch interessant. A agricultura é um dos setores que mais atraem estagiários para a Alemanha. Isso apesar de não ter uma contribuição econômica tão significativa na receita do país. Os brasileiros, descendentes de alemães, têm uma forte ligação com a atividade, e no país germânico ela é um exemplo de tecnificação e organização para qualquer um que desenvolva a produção primária. Os resultados são obtidos através de uma agricultura de precisão, buscando-se corrigir as falhas com investimentos em tecnologia e insumos. Com o conhecimento e o apoio do governo que subsidia a agricultura, os produtores alcançam resultados expressivos. Com a teoria de que nada se perde, tudo se transforma, busca-se aproveitar ao máximo o que a terra disponibiliza. No caso do trigo e da cevada, além do grão, a palha serve de feno ou então cama para aquecer as vacas no inverno gelado. O período de plantio e de colheita é de apenas 6 meses, mas isso não impede os agricultores de conseguirem bons resultados. Fica clara a organização social dos alemães. As propriedades circundam os pacatos vilarejos rurais. São pequenas áreas onde pratica-se uma agricultura diversificada, que divide os espaços na produção do milho, do trigo e da cevada, para fomento da pecuária do leite ou da suinocultura,
principais atividades locais. Mas também há a criação de outros animais, como equinos e ovinos.